faz o cego ver. Está a passar por aqui, está a passar por aqui. Aquele que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo. Aquele que faz o cego ver, aquele que faz o cego ver, está a passar por aqui, está a passar por aqui. Aquele que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vai transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está. O Deus do impossível vai. O Deus do impossível vai transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Deus de milagres, Deus de milagres, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural. Santo é o Senhor que está aqui no meio de nós. Deus está aqui com seu Santo Espírito rodeados a encher glória ao poderoso Rei. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se o irmão crê, vamos proclamar isso, amém? Sim, eu creio em ti. Se os irmãos creem mesmo, proclamem isto com fé. Isto não são meras palavras, isto é uma proclamação do nosso coração, do nosso íntimo, acima de tudo da nossa alma para o Senhor. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, independentemente das circunstâncias, independentemente dos gigantes, das pandemias, das doenças, de tudo. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio
Amém. Nós proclamamos o teu nome, Deus. Proclamamos que tu és bom. Dizemos que te amamos, não por palavras, mas com os nossos corações. Os nossos corações queremos sentir as nossas vidas, Deus. Aceita as nossas vidas, Deus. Santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor, oh Deus poderoso, oh Deus poderoso. Tem misericórdia de nós, Deus.
Nós proclamamos que Tu és o nosso Senhor. És o Deus da nossa vida. E nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que em Ti não há qualquer sombra de variação, Deus. E independentemente das circunstâncias, Tu continuas a ser o mesmo Deus poderoso. O Deus de milagres, o Deus que se entregou por nós. Um Deus que quando nós estávamos enlameados, quando nós fugíamos de Ti, Tu foste atrás de nós e nos resgataste com o Teu precioso sangue. Deus, e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo o que Tu fazes na nossa vida, Deus. E às vezes as palavras são tão poucas, Deus. As palavras são tão poucas diante da Tua magnificência, Deus. Mas nós ainda assim clamamos que Tu és um Deus soberano e poderoso, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Não sei se disse que íamos ofertar, mas se não disse, vamos levantar as nossas ofertas. Amém? Amém. A atmosfera está mudando. Espírito aqui está, a prova está ao redor. Espírito de Deus aqui enche o meu coração, enche o meu coração, cobre-o com Teu amor. Trai Teu amor que me envolve. Aleluia, Deus. A atmosfera está mudando. Espírito aqui está. Está ao redor. Espírito de Deus aqui. A atmosfera está a mudar. A atmosfera está a mudar. Espírito aqui está. A prova está ao redor. Espírito de Deus aqui enche o meu coração, cobre-o com Teu amor que me envolve. Ao chegar-me a Ti, encontrei Teu amor que me envolve. Enche o meu coração, cobre-o com Teu amor que me envolve. Ao chegar-me a Ti, encontrei Teu amor que me envolve. O Teu amor nos envolve, Deus. Queremos mais. Oh,
queremos mais. Espírito vem, renova-nos com tua presença. Teu reino traz tua vontade do céu à terra. Espírito vem, renova-nos com tua presença. Teu reino traz tua vontade do céu à terra. Do céu à terra, do céu à terra, tu trazes Paz do Senhor. Podem. Isso, obrigado. Espero que os irmãos estejam animados. Bem, se esse for o vosso ânimo, espero que os irmãos estejam desanimados, não é? Estão animados ou não? Ah, melhorou, não é? Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas e depois vamos continuar, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer-te pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua provisão para a nossa vida, Senhor. Até aqui tu nos tens ajudado e nós queremos dizer-te muito, muito obrigado, Senhor. Queremos agora pôr no teu altar também todos os teus filhos e filhas que têm trazido os seus dízimos à tua casa para que, conforme a tua palavra diz, haja provisão, mantimento na tua casa. E eu oro para que na sementeira que cada um fez, tu possas acrescentar abundantemente. A tua palavra diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a medida que medis, vos hão de medir a vós. E eu oro para que tu possas encher a medida de cada um, conforme a generosidade de cada um, para a tua glória e para a bênção nossa. No nome de Jesus. Amém. 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 Algumas informações. Dizer aos irmãos que faleceu o Domingos Vicente. Foi o funeral dele na quarta-feira. Era aquele irmão que trazia aquela botija de oxigênio. Ele já estava há algum tempo com problemas e aprova o Senhor chamá-lo e ele já está na casa do Pai, não é? Também desejar a todos os irmãos que vão de férias umas boas férias. Este é o tempo em que todos nós estamos a suspirar um bocadinho por uns dias ao largo, uns dias fora daqui do nosso ritmo normal. Eu sei que alguns estão a pensar, pastor, tivemos agora 3 meses em casa. Pois, mas não foi férias, não é? Em alguns casos até foi mais desgastante do que o normal, não é? Espero que os irmãos possam desfrutar, nós ficamos a orar por vocês. Também lembrar os irmãos daquele projeto que nós temos, 1 quilo de abraços. Nós já estamos a abençoar algumas pessoas. Os irmãos que puderem continuar a fazê-lo, continuem, que será sempre um prazer, não é? E uma outra informação para os irmãos, prende-se com a Guiné. Eu tenho a informação de que na Guiné há muitos pastores a passar fome, eles e a família, pastores a chorarem que não têm como dar de comer aos filhos. E com base nisto nós vamos no próximo domingo levantar uma segunda oferta, uma oferta que será para os irmãos na Guiné, que nós iremos fazer chegar ao pastor Bill, que é o responsável de uma organização que é 12 Pedras, um homem que tinha uma vida, é pastor, um pastor com uma vida maravilhosa, de serviço, e que neste momento os filhos não têm que comer, não é? E ele, eu sei que o que nós lhe enviarmos para ele não vai ficar com ele, porque ele vai repartir com toda a gente, porque é a mesma forma de ser, de ele estar na vida. A razão de todas estas dificuldades tem a ver com o sistema lá, não é? Os irmãos lá, as ofertas ainda são muito à base de bens. As pessoas trazem das primícias daquilo que têm, não é?
Ora, não havendo cultos, ninguém traz, não há mancar, não há arroz, não há nada, não é? Não há frangos, não há ovos, não há nada. As pessoas não trazem, logo, isso é uma boa parte do sustento dos pastores, desapareceu. E também, não havendo cultos, também não há ofertas, não é? Desapareceu tudo, e eles estão mesmo numa grande dificuldade, então, no domingo, iremos fazer esta segunda oferta, ajudando os nossos irmãos. Posso ouvir um amém vosso? Amém, amém. Os irmãos estão felizes, não estão? Vocês estão assim todos com um ar muito misterioso. Então, uns parecem ninjas com aquelas máscaras mesmo pretas. Outros são uns ninjas mais ligeiros, assim como as máscaras azuis. Outros brancas. Ou seja, isto é como no karaté. Há o cinturão branco, o cinturão azul e o cinturão negro, não é? Estás bem, Filipe? Hein? Estás bem. Estou a gostar de vos ver aqui à frente, está bom? Ok. Irmãos, eu hoje quero refletir um pouquinho sobre a parábola mais conhecida da Bíblia e também a parábola que nos últimos dias nós temos partilhado muito aqui. Eu, pelo menos, esta é a terceira vez que estou a partilhar sobre esta parábola nos últimos tempos. A última vez que eu ouvi falar aqui da parábola foi pelo Luís. Estava a ver se o via, mas com os luzes está ali daquele lado. Trocaste, não é? Foi o Luís. E esta é uma parábola que não se esgota, não é? Eu acredito que muita gente fala sobre esta parábola porque ela tem uma riqueza que não acaba, não é? E eu gostava de refletir um pouco, não tanto sobre a parábola em si, embora vá falar disso, mas sobre uma expressão que aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Aparece na parábola do filho pródigo e aparece 2 vezes em relação a Pedro, não é? Que é a expressão caindo em si. Apenas 3 vezes aparece esta expressão. Na parábola do filho pródigo aparece uma vez e depois aparece em relação a Pedro 2 vezes. Uma nos Evangelhos e outra no livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim, em relação a Pedro. Primeiro, quando Pedro negou a Jesus, diz, e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. A 2ª vez foi quando ele foi livre da prisão, lá em Atos, que diz, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E tanto Pedro quanto o filho pródigo, eles caíram em si diante de circunstâncias que fugiam ao padrão normal, não é? Eu hoje vou falar sobre a parábola do filho pródigo e penso que brevemente falarei sobre Pedro, sobre a mesma expressão, porque são circunstâncias diferentes e com perspectivas diferentes. Embora eu pudesse falar sobre Pedro, porque eu preparei a mensagem já com os dois, só que tenho pródigo ou do filho perdido, que seria o título mais adequado para esta parábola, porque de facto na parábola quem é o filho não é, o filho é pródigo em coisas negativas, não é? Mas o filho seria o filho perdido, ficaria muito mais bem, mais assertivo o título. E eu quero tecer algumas considerações sobre esta expressão, caindo em si, ou seja, diante da realidade que este jovem acaba por viver num determinado momento, ele olha à sua volta e olhando para as circunstâncias em que se encontrava, ele cai em si e ao cair em si, ele decide dar um novo rumo à sua vida. Então, Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim, então caindo em si, portanto estamos a meio da parábola, e diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Lucas 15, 17. A parábola do filho perdido é o culminar de uma partilha em crescendo que Jesus traz por causa dos fariseus. Jesus está a falar para a multidão e diz que os fariseus, vendo a multidão, porque vinham publicanos e pecadores para ouvir Jesus, diz que os fariseus comentaram negativamente dizendo, este come com pecadores, este convive com pecadores, este
junta-se com os pecadores. E Jesus, conhecendo o coração deles, a intenção da mente deles, Jesus propõe-lhes uma parábola em crescendo. De facto, as 3 parábolas são uma parábola em crescendo. Jesus começa por falar de uma mulher que perdeu uma dracma, e a dracma é um bem material sem vida própria, é um valor, como termos um automóvel, termos um relógio, termos alguma outra coisa. E Jesus fala da mulher que perdeu uma dracma de uma pulseira com 10 dracmas. Ou seja, a perca de uma em 10 não é significativa, mas ainda assim aquela mulher esforçou-se para encontrar a que tinha perdido. Eu um dia destes falarei sobre isto aos irmãos, não é? Depois Jesus evolui na parábola para um outro bem mais importante do que a dracma, que é a parábola da ovelha, a ovelha perdida. E é mais importante porquê? Porque uma ovelha, e particularmente no contexto da cultura que estamos a viver, porque é sempre importante nós retrocedermos no tempo e no espaço para a época em que as coisas são escritas. Historicamente, estamos numa época em que os bens, as ovelhas, os animais, eram um bem maior do que qualquer outro bem material, porque desses bens fazia parte a subsistência deles, não é? E fala de um homem que perdeu uma ovelha, não é? E que foi em busca da ovelha perdida, não é? Depois o Senhor Jesus evolui para um bem ainda maior, que é o ser humano, de um homem, de um filho, de um jovem que se perdeu. A parábola em crescente para os fariseus perceberem aquilo que Jesus está a dizer, está a querer partilhar para eles quando eles dizem este recebe pecadores consigo, não é? Então, na exposição da parábola, o Senhor Jesus começa por dizer que havia um homem que tinha 2 filhos. Vocês conhecem todos muito bem a parábola. Tinha 2 filhos e diz que o filho mais moço chegou ao pé do pai, possivelmente na idade da emancipação dele, porque antes disso o pai podia dizer-lhe que não há nada a fazer, mas possivelmente ele atingiu a idade da emancipação dele e veio ter com o pai e ele disse: pai, eu quero a parte da herança que me pertence, porque quero-me ir embora, quero ir desfrutar a minha vida. E ele vem desprovido de qualquer sensibilidade e pede ao pai este direito antecipado, porque normalmente nós herdamos depois dos progenitores morrerem, não é? Enquanto eles estão vivos, a não ser que seja a vontade deles, efetivamente, fazer essa partilha. E aqui, possivelmente, nós não sabemos, conjecturamos, possivelmente o pai, diante da exposição do filho e prevendo que poderia mais tarde haver alguma situação, ele decidiu, enquanto estava vivo, e podia de alguma forma controlar as emoções, decidiu fazer a sua partilha e deu àquele jovem o que ele queria. O que é que o terá levado a ter esta atitude? É uma pergunta pertinente. Certamente, o espírito deste jovem era o de alguém que pensava que tinha o direito a gozar a vida e que queria libertar-se de todo o controle que havia sobre si para viver como bem entendia, sem estar sujeito a qualquer observação ou orientação. Isto é um padrão normal. De certa forma, é um padrão normal nos jovens quererem a sua emancipação. Percebemos hoje que cada vez a emancipação dos jovens cada vez é mais tarde. Os jovens não se tornam emancipados porque atingem os 18 anos, não se tornam emancipados porque tiram uma licenciatura. Não, os jovens hoje tornam-se emancipados quando arranjam um emprego e conseguem sustentar a sua própria vida. Porque até lá a emancipação é apenas teórica, porque estão debaixo da autoridade de quem cuida deles. Vocês estão cá? Eu sei que civilmente a maioridade atinge-se aos 18 anos. Isto é, civilmente. Mas na prática real, a pessoa só se pode tornar independente, mais ou menos independente, quando ela pode prover para si o seu pecúnio, quando ela pode prover para si a sua subsistência. Enquanto ela não tem esse poder, essa autoridade, esse domínio, ela não está debaixo, ela continua debaixo de quem está. Aqui o que acontece com este jovem é que ele pede com base em alguns argumentos que eu, ao preparar a mensagem, comecei a pensar e concluí alguns no curto tempo que tenho. Não é? Então, o primeiro argumento para ele pedir a sua herança tinha a ver com alguma coisa que nós hoje todos falamos muito, que é o desejo, o direito de ser feliz. Não é? Não que ele
possivelmente não era infeliz em casa do pai. Mas ele achava que na liberdade dele ele podia ter mais do que aquilo que ele tinha. Não é? E hoje o argumento das pessoas, e como pastor, lidando com muitas situações, às vezes até situações de conflito, custa-me particularmente ouvir pessoas a dizer: pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E é verdade, é verdade. Toda a gente tem o direito de ser feliz. Amém? Desde que a sua felicidade não seja construída em cima da infelicidade dos outros. Eu vou repetir. Toda a gente tem o direito de ser feliz, desde que não construa a sua felicidade promovendo a infelicidade dos outros. Ok? Porque esse é um princípio. Porque quando eu digo assim, eu tenho direito a ser feliz e não estou nada preocupado com os outros, o que eu sou é profundamente egoísta. Sou narcisista. Eu estou altamente focado em mim próprio e nada mais preocupado com os outros. E, infelizmente, este é o padrão que se vive muito hoje na nossa sociedade. Hoje, a maioria dos casos, este é o padrão. O direito que todo o mundo tem à felicidade. E toda esta libertinagem, ou pelo menos uma grande parte dela, em que a sociedade hoje vive, é inspirada neste princípio, o direito de ser feliz cada um. E a realidade é que toda a gente, muita gente toma decisões na busca de ser feliz e cada vez é mais infeliz. E, lamentavelmente, que é o que acontece na parábola deste jovem. Ele, no direito de ser feliz, ele não se preocupou com a infelicidade que poderia trazer ao seu pai, ou à sua estrutura familiar, mas ele tomou a sua decisão. Outra razão que o levou a tomar esta decisão foi o libertar-se do jugo do pai. E eu quero-vos dizer, amados, que nós sempre estaremos debaixo de algum jugo. Ninguém está liberto do jugo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de amar o outro e odiar o um. Não é? Estou aqui fazendo um jogo de palavras. Então, o princípio é, eu até posso libertar-me de um determinado jugo, mas certamente eu vou ficar refém de outro jugo. Que foi o que aconteceu com este jovem. Este jovem libertou-se do jugo do pai, recebeu a herança e tornou-se escravo da herança que tinha. Porque a herança que ele recebeu acabou por se tornar uma situação dramática na sua vida, mas a gente já lá chega, não é? Outra razão é o ser senhor de si próprio, ainda que isso seja ilusório. Agora sou eu que mando, sou eu que decido, ninguém manda em mim, não tenho que obedecer a regras, não tenho que trabalhar, não tenho que fazer nada e sou eu o senhor de mim próprio. É o viver a vida que ele escolheu para si e não outro, e é a ideia de ser livre. Ainda como eu já disse aos irmãos, liberdade sem maturidade é alguma coisa profundamente perigosa. Nós conhecemos a história. Este jovem recebeu a herança e partiu para uma terra distante. Eu gosto desta expressão, acho interessante o dizer para uma terra distante. Distante o suficiente para que o meu pai não me chateie. Distante o suficiente para que ninguém me diga nada. Distante o suficiente para que ninguém, de alguma forma, procure ainda chamar-me a atenção e controlar a minha vida. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Hoje há pessoas que preferem ir-se embora de uma igreja para outra porque ficaram cansadas de que alguém lhes perguntasse se estava tudo bem. E eu sei do que estou a falar. Não é? Estava cansado que me perguntassem se estava tudo bem. E agora entra e sai e ninguém me pergunta nada. Mas isso também não é igreja. Porque a igreja é um corpo que se preocupa. Não é? É como a família. Irmãos, eu não me consigo imaginar passar pela minha mulher, pelas minhas filhas, pelos meus gerros e ser indiferente a eles. A indiferença é das coisas piores que existe na vida. E na igreja não pode haver indiferença. Porque se há indiferença, não há igreja. Igreja é família, é corpo, é cuidado, é atenção, é preocupação. Mas há pessoas que acham que não, que a gente quer interferir na vida delas. E não quer mesmo, irmãos. Não quer mesmo. Ouça, a função do pastor não é levar-vos para lado nenhum, é ensinar-vos. E vocês vão para onde quiserem. Vocês entendem o que eu estou a dizer? A função do pastor é ensinar. O pastor ensina e as ovelhas tomam a decisão que querem. O pastor não tem que andar ali. Deixem-me pôr aqui numa forma diferente. O trabalho do pastor é dar alimento, não é fazer cercas. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Estão cá comigo? Então, se fosse fazer cercas, a gente fechava a porta e dizia não sai daqui ninguém, não é? Mas não, vocês têm vontade própria e fazem. Agora, devem fazer a escolha certa, porque o problema daqui do filho pródigo foi que fez as escolhas erradas. Ele não quis a cerca da casa do pai. Não quis a cerca da casa do pai. E o pai disse, bem, não queres. Tu és livre de ir para onde tu quiseres. Mas tu és responsável pelas tuas atitudes.
e pelas consequências que possam vir a partir disto. Não é? Então, será que eu estou a ver bem? Estou. Quer dizer, não estou a ver muito bem, mas... Este jovem pensou ser senhor de si próprio, porém, na posse do dinheiro, acabou por tornar-se servo, escravo das suas paixões, desperdiçando tudo numa vida completamente decrépita, dissoluta. A Bíblia fala disto. Diz que ele foi e ele entregou-se às suas paixões, uma vida dissoluta. Todos sabemos que o dinheiro, se não for bem investido, dramaticamente irá acabar. Vocês sabiam isso? Vocês não sabem porque ainda não o gastaram todo, deixem lá, não é? E o dinheiro mal usado pode até tornar-se um problema grave, uma maldição, como aconteceu na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, aquele homem que não investiu o dinheiro, o Senhor chamou-lhe mau e negligente servo. Mau e negligente servo. No caso deste jovem, o dinheiro acabou e acabou a vida excêntrica e pecaminosa a que ele se havia entregue e veio a ruína. Agora note. Quando se acabou o dinheiro deste jovem, era a altura ideal para ele refletir e pensar, vou voltar para a casa do meu pai. Não, porque isto é o que ele pensa mais tarde. Eu estou a antecipar aquilo que ele devia ter feito, que ele acabou por fazer, mas fez demasiado tarde. Podia ter feito mais cedo, em que ele poderia dizer, eu vou para a casa do meu pai e vou-lhe dizer ao pai, arranja-me um emprego, eu já esbanjei tudo o que tinha direito e não é justo eu vir aqui cobrar alguma coisa que já não é minha, porque eu já usei e abusei até demais da tua boa vontade e da tua generosidade. Mas olha, como qualquer outro funcionário aí, arranjou um lugarzinho para mim para eu trabalhar. Só que tomar uma atitude destas nesta altura era reconhecer que ele tinha errado. Significava encarar o ressentimento do seu irmão mais velho, admitir a dor que tinha causado ao seu pai e submeter-se à vergonha pública. Mas, acima de tudo significava aceitar viver com responsabilidade e compromisso e submeter-se à autoridade. Significava aceitar tudo aquilo de que ele tinha fugido. Afinal, tudo aquilo que eu rejeitei é tudo aquilo que eu precisava para ter uma vida como deve ser. Deixem-me dizer aqui, irmãos, conheço algumas pessoas, até que caminharam comigo no início da minha juventude, na igreja, e que mais tarde se desviaram porque acharam que podiam ter uma vida melhor fora da igreja, liberto das regras da igreja, liberto das disciplinas da igreja, da autoridade da igreja. E, lamentavelmente, alguns já morreram, não é? Lamentavelmente, os outros, que eu saiba, nenhum deles tem uma vida melhor que a minha. E a minha vida não é boa porque eu sou pastor. Não é nada disso, irmãos. A minha vida é boa porque eu decidi ser fiel a Jesus. A minha vida é boa porque eu decidi que iria caminhar com Ele. Porque eu decidi respeitar as regras que me eram impostas, decidi perceber que havia gente em autoridade sobre a minha vida e decidi submeter-me a esse tipo de autoridade até hoje. Até hoje, porque quando os irmãos olham, dizem, pastor, mas o pastor não é o presidente da igreja. É, mas eu faço parte de uma convenção. E significa que a convenção tem regras que eu respeito em pleno. Porque se eu não quiser respeitar essas regras, então eu saio da convenção. Vou-me embora. Mas eu percebo, já percebi isto há muitos anos, irmãos. Para nós vivermos como deve ser, nós precisamos de respeitar regras. Precisamos de respeitar princípios, valores. Ainda que, momentaneamente, nós possamos pensar que poderíamos viver de outra forma. Foi o erro deste jovem. Este jovem não veio porque ele deu lugar ao orgulho na sua vida. E o orgulho é uma coisa terrível. O orgulho é aquilo que mantém as pessoas no remorso, mas não as deixa chegar ao arrependimento. Vocês estão cá? Vocês já ouviram pessoas a falar, eu tenho uns remorsos tremendos, mas os remorsos é porque fizeram mal, mas nunca pediram perdão. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós os confessamos, nós somos absolvidos. Ainda que a pessoa para quem eu confesso não me perdoe. Ela pode não me perdoar, mas eu confessei. E porque confessei, eu estou liberto da condenação. O princípio é que nós devemos de perdoar. Mas este jovem aqui na parábola, ele ficou, na primeira fase do tempo dele, ele teve remorsos, mas não teve arrependimento. O orgulho não lhe permitiu que ele tomasse uma decisão. E porque o orgulho o impediu de tomar uma decisão, a vida dele foi de mal a pior. Ele perdeu tudo. Ele perdeu, deixem-me lá ver aqui, que eu vou ver se eu não perco aqui nada daquilo que ele perdeu, não é? Que eu já
Já me perdiam, não é? Porque eu estou a falar. Ele perdeu. Este jovem acabou, por causa do orgulho, acabou por ir descendo. Ele perdeu tudo, acabou por ir descendo. Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu a vergonha, perdeu a afeição, perdeu o caráter, a reverência e os mais sagrados sentimentos que deveriam mantê-lo unido sempre ao Pai, e acabou tornando-se, do ponto de vista humano, um caso perdido. De Senhor, porque ele saiu porque ele queria ser Senhor de si próprio. De Senhor, apenas por misericórdia. Ouçam, de Senhor, apenas por misericórdia de alguém, ele chegou a tratador de porcos. E é nesta condição de tratador de porcos, na pocilga, quando ele disputa com os porcos o seu alimento, tentando comer as bolotas que os porcos comiam, que ele caiu em si. Esta expressão caiu em si leva-me naturalmente a refletir que todas as atitudes que este jovem tinha tomado antes foram fora de si. Vocês estão cá? Ele tomou-as fora de si. Ele tomou-as e quando eu digo fora de si, não significa que ele tomou alguma coisa violenta. Significa que ele as tomou sem sopesar convenientemente as consequências da sua atitude. Imaginem que este jovem recebia a herança e ele ia para uma terra distante e ele decidia comprar terrenos, construir uma quinta, investir de uma forma diferente e multiplicar o seu dinheiro. A história seria outra. Mas não era esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, ele está a falar da condição de quem está perdido por causa dos pecadores. Este homem come com pecadores, ele convive com pecadores e Jesus está a querer mostrar que até para o mais miserável na condição social há uma solução. Foi a condição deste filho pródigo, deste filho perdido. De repente ele no meio do mau cheiro, porque ele nem precisava de olhar à sua volta, porque o cheiro onde ele estava era por demais claro e evidente da condição miserável a que ele havia chegado. E ali naquela condição ele caiu em si. E de repente ele pode, eu não tenho tempo para explorar tudo isto, mas ele pode ter pensado, mas que loucura, o que é que eu fiz? Eu estava tão bem, o que é que me passou pela cabeça? O que é que me deu para eu chegar a esta condição em que eu estou? E ao cair em si, ele tomou a decisão que podia ter tomado antes, sem ter chegado àquela condição. Vocês estão cá? Caindo em si, o que é que ele disse? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aquilo que ele devia ter feito antes, está agora a pensar fazer. E rapidamente, porque eu tenho que andar muito para a frente, algumas coisas rápidas. O que é que levou este jovem a cair em si? O que levou este jovem a cair em si foi a crise. A crise. A crise em que ele se encontrava. Não é? E irmãos, quando nós pensamos que somos alguma coisa e que temos alguma coisa e que dependemos apenas de nós mesmos e que não precisamos de nada nem ninguém, veio o Covid. Veio um Covid qualquer, agora veio este, mas pode vir outro qualquer, que de repente abala todas as nossas estruturas, todo o nosso eu, todo o nosso achismo e leva-nos a concluir que nós não somos nada. Porque uma coisa que, segundo os cientistas, até está morta, vocês já ouviram? Uma das dificuldades em lidar com o Covid é como é que se mata uma coisa que já está morta. Vocês estão cá? Eu estou a falar do coleio. Porque o Covid é uma coisa que está morta. Mas morta faz tanto mal. Porque, irmãos, isto apenas nos demonstra que nós não somos tão fortes assim como podemos parecer, ou como nos achamos, nem temos tanta riqueza como achamos que temos. Porque, de repente, vem uma coisinha destas e abala completamente as nossas estruturas. Completamente. E nós chegamos à conclusão que nós não somos nada. E se por acaso somos alguma coisa, porque não sendo nada, nós somos alguma coisa. Somos apenas por causa da graça e da misericórdia de Deus. Vocês estão cá? Amém? Somos apenas por causa da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade,
em vão vigiar a sentinela. O que é que ele está a dizer? Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, não cuidar de nós. É por isso que eu costumo dizer, irmãos, que Deus cuida de quem se cuida. O que eu digo é, quando eu cuido, quando eu faço a minha parte, quando eu estou atento, eu posso ficar certo que Deus fará a parte dele. Deus cuidará do resto. Amém? A crise trouxe este homem de volta. Lá na pocilga, onde ele se encontrava, trouxe-o de volta, levou-o a cair em si, ou noutra tradução diz, tornando a si. E este jovem, ao cair em si, ele percebeu algumas coisas interessantes. Ele percebeu que ele era jovem. Jovens estão aqui? Jovens, não há jovens, está tudo velho aqui. Sou eu o único jovem, não é? Ele percebeu que ele era jovem, que era rico, que era animado e que era parvo. E que era tolo. É a palavra. É mais suave. Mas, de facto, ele foi parvo nas decisões dele, não é? Foi tolo. Porquê? Porque ele pensou, eu posso, eu sou, eu tenho, eu vou, eu consigo, eu. E, irmãos, eu quero-vos dizer que o eu é o inimigo de uma coisa muito mais importante que é o nós. O nós é muito mais importante do que o eu. Amém? Porque a igreja não é o eu. Só há um eu na igreja. É o eu sou. Ele é o único que tem direito a dizer eu. Porque todos nós precisamos dizer nós. Porque quando eu digo eu estou-me a separar, mas quando eu digo nós, eu estou-me a integrar no corpo. Mas mais do que isso, quando eu digo nós, eu estou a dizer que eu tenho que me preocupar com os outros, porque sempre haverá alguém que se preocupa comigo. Alguém que estará atento a mim. Este jovem, ele caiu em si. E caiu em si porquê? Porque ele estava fora de si. E fora de nós acabamos por tomar decisões e fazer coisas que não devemos. O arrepender-se dele foi profundo, para poder engolir a vergonha e decidir levantar e voltar para casa. Quando ele caiu em si, ele perdeu a vergonha. Ele disse, não, eu não posso ficar aqui no muro das lamentações, preso na minha vergonha pelo que eu fiz, eu vou ter que voltar. Porque a atitude de eu me levantar e voltar revela arrependimento. E ao voltar, eu vou esperar naquilo que o meu pai me pode fazer e dar. E o meu pai pode-me fazer muito. Agora, o pai fez mais do que aquilo que ele esperava. E isto é que é maravilhoso, irmãos. Porque todos sabemos que aqui o pai é uma figura de Deus. E Deus sempre faz mais do que aquilo que nós esperamos. Deus sempre faz mais do que aquilo que nós merecemos. E Deus faz tanto, só pelo facto de nós caminharmos com Ele, mesmo com as nossas imperfeições, no dia em que nós partirmos, Ele leva-nos para a casa dEle. Amém? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele vai nos levar para lá. Amém? É isso que Ele faz connosco. E Ele voltou para a casa do pai. E quando Ele voltou para a casa do pai, os irmãos conhecem a história. Aquele jovem tinha em vista apenas um trabalho na casa do pai, mas encontrou o seu pai de braços abertos e de coração aberto. E eu tenho que terminar. E vou terminar usando uma expressão do apóstolo São Paulo aos Coríntios sobre a Santa Ceia. Nós vamos tomar o pão e o vinho, os símbolos da comunhão, os símbolos da nova aliança, os símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja com algumas perturbações, os irmãos leiam a epístola, onde havia algumas situações muito complicadas e muito estranhas, Paulo, ao escrever, ele diz à igreja, usa uma expressão parecida com esta, caiam em si, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por outras palavras, Paulo está a dizer, amigos, olhem para dentro de vocês, caiam em vocês, reflitam sobre a vossa vida, examinem-se. Porque esta era uma igreja onde havia muitos comportamentos fora de si. Quem conhece a epístola sabe do que eu estou a falar. Havia muitos comportamentos fora de si. Divisões, grupos, alimentações estranhas, sacrifícios, imoralidade. Era problemas da igreja de Corinto. E Paulo está a dizer a eles, amigos, vocês, muitos de vocês que têm vivido fora de vocês, caiam em vocês, examinem-se. Examinem-se a si mesmo. E ao examinarem-se, então comam do pão e do vinho. Porquê? Porque ao examinarem-se, sejam humildes. Não esperem para amanhã. Arrependam-se hoje.
Confessem ao Senhor, digam: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Perdoa o meu eu. Foi o problema do filho pródigo. Eu. Perdoa o meu eu. E ajuda-me, Senhor, a olhar para nós e a ser uma mais-valia neste corpo, nesta família, a acrescentar valor e a mostrar que Tu estás em mim. Amém? Vocês sabem que eu acho maravilhoso na parábola do filho pródigo é que quando o filho volta, o pai não traz nenhuma condenação sobre ele. Deixem-me dizer, antes do filho ir embora, isto sou eu a pensar, não está escrito, mas sou eu a pensar. Porque eu sou pai também. E eu posso imaginar aquele filho a vir ter com o pai e dizer: pai, eu quero, e o pai a sentar-se com ele e a chamá-lo à atenção. À razão, não é? Atenção, à razão. A dizer: filho, tu já pensaste bem, e olha isto, e olha aquilo. Acham que foi assim ou não? Acham que o pai simplesmente deu, queria-se ver livre dele? Não. O pai falou. O pai procurou chamar aquele filho: filho, atenção, planeta Terra é daqui, olha lá, tu estás iludido, eu já passei por isso, eu já fui jovem também, eu sei como é que as cabeças dos jovens funcionam, tem calma, tu não precisas de passar por situações que podes evitar. O pai chamou a atenção, mas ele não, porque ele ficou no eu. Quando o apóstolo São Paulo nos diz: examine-se o homem a si mesmo, ele está a falar para o corpo, ele está a dizer: sai do eu e anda para o nós. Anda para a comunhão, vamos olhar uns para os outros e vamos cuidar uns dos outros. E quando aquele jovem decidiu levantar-se e voltar, o pai podia ter dito, que é o que normalmente dizemos, quando os nossos filhos erram: eu não te disse? Eu tinha-te dito, eu avisei-te. Alguém me entende? Que os pais, é assim ou não é? Olha que eu já te tinha avisado, eu já sabia que ia dar isto. O Senhor tenha misericórdia de nós, não é? Porque aquele filho voltou e o pai não disse nada. O pai, quando o viu, correu para ele e abraçou-o. E o nosso Deus é assim. Não importa quantas vezes eu já tomei decisões no eu, os erros todos que eu já cometi, os disparates todos que eu já fiz. O que importa para Ele é quando eu volto. Deus não fica angustiado quando eu vou. Ele fica triste quando eu vou. Mas Ele sabe tudo. E Ele diz: Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu vou estar aqui para o receber. E quando eu volto, eu encontro o Pai. Não no sítio onde o deixei, mas correndo para mim. Porque Ele correu. Ele correu e abraçou o Filho. Vamos tomar a Santa Ceia e eu vou ler um texto que me bateu já hoje de manhã aqui, em Lucas. É um texto que todos nós conhecemos muito bem. Lucas, capítulo 22, se não me engano. Eu até pus aqui a minha fitinha, porque eu leio sempre no outro lado, não é? E eu, enquanto os membros do ministério se preparam para celebrarmos a Santa Ceia, ouçam estas palavras aqui assim. Ouçam. Diz assim: e chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Estamos a falar de Jesus. E com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, e foi esta palavra que me bateu hoje. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. É impressionante, é impressionante. Vocês estão cá? Estou a terminar. As palavras de Jesus, elas de repente ganham assim uma dimensão para mim. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. O que é que Jesus está a dizer? Há um caminho diante de mim que eu vou ter que caminhar, que eu vou ter que trilhar. Eu sei que não vai ser um caminho fácil, mas isso não impede o desejo que eu tive de comer esta Páscoa convosco. Porque ao comer esta Páscoa convosco, eu estou a passar para vocês a imagem plena daquilo que eu quero que vocês se preparem. Vivam unidos, em comunhão, no meio do sofrimento, antes do sofrimento que veio, no meio das lutas, das dificuldades, mas permaneçam num todo unidos. Amém? Amém. Eu vou sofrer, mas vou sofrer por vossa causa.
E este é o coração de Deus, o coração do Pai. O coração que sofre para que nós possamos, não é para nos libertar do nosso sofrimento. Atenção que eu não acredito nisso. Deus não é o Deus que sofre para nos libertar do sofrimento, mas é o Deus que sofre para estar connosco e capacitar-nos a vencer no meio do sofrimento que nós passamos. Porque o Senhor Jesus falou disso. No mundo tereis aflições, sofrimentos. E Ele, porque Ele desejou, porque Ele passou, porque Ele venceu. Quando nós entramos na luta e na batalha, Ele ajuda-nos a vencer. Mas para nós vencermos, irmãos, nós precisamos de cair em nós. Vocês estão cá? Para vencermos, precisamos de cair em nós. E cair em nós é nós, diante de Deus, avaliarmos claramente em que lugar estamos e em que posição estamos. E se é tempo de nós corrermos para o Pai, que o façamos nesta manhã. Amém? Amém? Senhor, nós queremos agradecer-te pelo teu amor para conosco, pela tua graça, pelo teu sofrimento por cada um de nós. Sofrimento que tu suportaste para nos capacitar a vencer contigo também nos sofrimentos que nos sobrevêm. Ajuda-nos, Senhor, a examinarmos, ajuda-nos a cair em nós e a percebermos de facto o lugar onde estamos e a posição em que estamos, para que possamos ficar contigo ou para que possamos correr de volta para ti. Fala a cada um de nós nesta manhã pelo teu Espírito e torna a tua palavra viva em cada coração. E recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. O pão vai passar, o vinho, os irmãos é que vão colocar na vossa mão e é para os irmãos tomarem de imediato. Tá bom? Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. Isto é a força do hábito. Enche o meu coração, cobre-o com teu amor que me envolve. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor que me envolve. Enche o meu coração.
Amém? Os irmãos estão animados? Estão felizes ou não? Dê lá uma pesadazinha ao teu irmão. Diga lá, irmão. Diga lá de ti. Diga lá. Não está? Não está? Ah, ok. Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Diga assim, irmão. Diga lá. Há muito tempo que eu tinha vontade de lhe dar uma cotovelada. Aqui vai. Amém. Atenção, uma advertência na saída, grupos pequenos na rua, mantenham as máscaras, tenham cuidado, vamos evitar situações que podem tornar-se desagradáveis, está bom? Vamos curvar a cabeça e vamos terminar o nosso culto. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e até à vinda do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira estamos aqui de novo.